Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos. Iniciamos mais este culto de adoração ao nosso grandioso Deus, que é merecedor de toda a nossa adoração. E que realmente todo este culto seja para a honra e para a glória do nosso Senhor. E vamos então também nos desvencilhar de toda distração, que nós realmente possamos estar atentos e voluntariosamente desejosos de adorar, de bendizer, de louvar, de ter cada dia mais o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, do nosso grandioso Deus que é por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos adorar ao Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Deus supremo, Deus de glória, Deus de força, bendito seja o nome da tua glória, Senhor, Redentor nosso. Bendizemos a ti, ó Senhor, que está assentado no trono, controlando e reinando sobre todas as coisas. Assim nós nos expressamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus num pequeno versículo que se encontra no Salmo 111. O Salmo 111, versículo 9. Leiamos a palavra de Deus que nos fala assim: Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Amém. O salmista aqui exalta as maravilhas, as obras perfeitas e maravilhosas de Deus. Nos remete à obra grandiosa de Deus na redenção do povo judeu, libertando-os da escravidão do Egito. E também todo o cuidado do Senhor ao cuidar daquela multidão no deserto. E o Senhor sempre deixou claro para eles o quanto o amava. E também, irmãos, na realidade também esse texto arremete também à nossa redenção. Uma das obras maravilhosas do nosso Deus, a redenção. Em Cristo Jesus enviou ao seu povo a redenção. Olha só que bênção, que privilégio sermos contados como povo de Deus. Povo que ele enviou, como diz o texto aqui, a redenção. E louvado seja o nosso Deus, que nós temos a redenção em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, cantando o hino 45, Grande Redenção. Hino 45, Grande Redenção. Louvemos ao Senhor. Milhares e milhares ouço, cantando a Deus com gratidão, a Cristo Salvador louvando, por sua grande redenção. A Deus louvai, em coro clamam, a Deus louvai, pois nos amou, e pelo sangue do Cordeiro
mancha nos lavou. O mesmo salmo triunfante em tons de santa exultação por todo o mundo vai subindo a Deus, autor da redenção. A Deus louvai nos vales soa e os montes fazem ecoar. A Deus louvai o Deus da graça, que aos pecadores quer salvar. E nós, teus santos, pés cercando, enquanto militando aqui, as nossas vozes elevamos para exaltar, Senhor, a ti. A Deus louvai, também clamamos. A Deus louvai, supremo Rei. E glória, honra, majestade a Cristo Salvador rendei. Das trevas fomos nós chamados à tua pura e santa luz. Da escravidão e do pecado nos libertaste pela cruz. A Deus louvai, cantemos todos. A Deus louvai, que nos remiu. E filhos seus e seus herdeiros, em Cristo nos constituiu. Senhor, nós o adoramos, bendizemos o teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, por tão plena redenção. Obrigado, Jesus Cristo, por vir dar a sua vida, morrer em nosso lugar. O castigo que nós merecíamos, a penalidade que nós merecíamos, o Senhor suportou por nós. Bendito seja o nome da tua graça, Senhor, da tua glória. Não há como agradecer. Não há como, ó Deus, agradecer diante da grandeza deste amor, diante da salvação que o Senhor, por graça, conferiu a nós. O que nos resta, ó Senhor, é bendizê-lo, é obedecê-lo, é glorificá-lo, é exaltá-lo. Assim nós nos expressamos, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Redentor. Irmãos, também no culto nós sempre confessamos os nossos pecados. Aliás, não somente no culto, mas todos os dias devemos confessar os nossos pecados. É verdade que nós temos a salvação em Cristo Jesus. A salvação já é garantida, pois ele morreu em nosso lugar. Amém. Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos a natureza inclinada para entristecer o nosso Senhor. Então, a necessidade de reconhecermos que ainda somos pecadores. Nós confessamos os nossos pecados não com o intuito de salvação. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Amém. Mas nós confessamos os nossos pecados porque fomos salvos por Cristo Jesus. A consciência que Ele nos dá, que nós devemos sempre reconhecer o quão
pecadores nós somos. Então, nesta parte de culto, nós vamos agora confessar os nossos pecados na presença do nosso Deus, para louvor do seu santo e excelso nome. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Rogamos, Senhor, perdão. Perdoa-nos pelas nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus, pois entristecemos a Ti. E devemos ter essa consciência. Mas graças a Deus, que através de Cristo Jesus, nós temos plena liberdade de vir à sua presença e rogar perdão. E é o que nós estamos fazendo agora, Senhor, alicerçados em Tua palavra, que nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, tenha misericórdia de nós, assim nós nos expressamos. No nome de Jesus. Amém. Vamos proceder à leitura na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 12. Vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje o tema de nossa mensagem é redenção plena. Vamos louvar e glorificar ao nosso Deus pela nossa redenção. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que você foi liberto pelo Senhor. Tenha certeza da sua salvação e viva com seu referencial elevado para enfrentar todas as tormentas desta vida, sabendo e tendo a certeza que você é filho de Deus, que você tem a vida eterna. É óbvio que você não conquistou pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, como diz aqui o texto, tendo obtido eterna redenção pelos méritos gloriosos de Cristo Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com cânticos e que realmente nós possamos expressar o nosso louvor na presença do nosso Redentor, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito, principalmente pela salvação, por tudo que Ele fez, está fazendo e fará por nós. Louvemos ao grande Senhor Jesus, ao nosso Redentor. Vamos louvar ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou seguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
exaltado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, exaltado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos fazer a leitura em um único versículo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Leiamos a palavra do Senhor, que nos fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos ler mais uma vez? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ó bendito Deus, a tua palavra está aqui, diante dos nossos olhos. Que este pequeno versículo, Senhor, esclareça cada vez mais a nós a grandeza do teu amor.
e o quanto é importante nós termos a plena convicção que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ilumina-nos, assim nós pedimos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, nós vamos falar de redenção. É o tema da mensagem de hoje. E é muito importante que nós assim a consideremos. Nós não queremos que vocês imaginem que a nossa mensagem ou o nosso texto de hoje seja algo maçante, algo que mais ou menos assim, nossa, é muita teologia, mas a nossa vida, ela é teologia. A nossa vida na presença de Deus é teologia, porque é Deus em nós, é Deus. E é importante que nós, cristãos, tenhamos a convicção de nossa fé, a alegria da nossa salvação, para poder compartilhar ao nosso próximo que existe alguém que salva, existe alguém que redime, que tira a escravidão, o peso, a tormenta do pecado. Existe alguém que nos leva para a glória. E nós precisamos ter cada dia mais esta convicção. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho das boas novas, as boas notícias de salvação. E, irmãos, neste pequeno versículo, nós temos uma declaração que resume toda a essência e conteúdo do Evangelho cristão e da fé cristã. É impressionante, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E veja, as palavras aí, em quem se referem àquele que fora descrito no fim do versículo anterior, como o amado, em quem, diz ele agora, temos a redenção. Redenção. Vamos considerar como esse propósito foi levado a efeito no Filho e por intermédio dele vislumbremos nossa exaltada posição, filiação e a sua exigência que estejamos na presença de Deus santos, sem culpa, sem defeito, sem mancha. Mas ainda estamos na terra e ainda somos pecadores. E a questão que se levanta é como podemos ser levados a um estado e a uma condição tão exaltadas? Como? É evidente, irmãos, que muita coisa precisa ser feita antes de podermos ser levados a tal posição. O grande obstáculo para chegarmos lá é o pecado. Esse é o grande obstáculo. São os nossos pecados que se interpõem entre nós e Deus, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 59. Olha só o que nos diz o texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Portanto, antes de sequer podermos chegar à posição predestinada que Deus planejou para nós, algo terá que ser feito acerca desse problema do nosso pecado e de nossos pecados. Foi para realizar esta obra especial e peculiar que o Filho de Deus veio a este mundo.
Deus, em seu eterno propósito, idealizou um meio pela qual o homem poderia ser reconciliado com ele. E o meio é o que está esboçado aqui. O obstáculo foi removido, o problema foi resolvido, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por isso, meus irmãos, no cerne e no centro do Evangelho, ergue-se esta verdade, segundo a qual não há salvação fora de Jesus Cristo. Não existe nenhuma possibilidade de salvação fora de Jesus Cristo. O cristianismo é Jesus, o cristianismo é Cristo. Qualquer coisa que se apresente como cristianismo, mas não insista na absoluta e essencial necessidade de Cristo, não é cristianismo. Se ele não for o coração, a alma, o centro, o princípio, o fim do que é oferecido como salvação, não é salvação cristã. Não é salvação cristã, seja o que for. E nós precisamos, sim, como cristãos, alvos da graça de Cristo, proclamar isso com toda a ousadia, com segurança e com alegria. Cristo é salvação. Não há salvação fora de Cristo Jesus. O homem sozinho não pode se reconciliar com Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho unigênito para dar redenção, reconciliação. Olha que bênção, meus irmãos. Percebam, ninguém pode se fazer cristão. Há muita gente que infelizmente imagina que consegue por si mesma se fazer cristão, ou seja, um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. É impossível isso. E isto é essencial. Devemos nos convencer plenamente que nenhuma pessoa jamais se faz cristã. Olha o texto, em quem temos a redenção, ou aqui na nossa tradução, na qual temos a redenção. Consiste em dizer-nos que nunca poderemos fazer-nos cristãos por nós mesmos. E que tentarmos fazer-nos cristãos é mostrar que não entendemos nem sequer o primeiro passo a caminho da salvação. Esse é um grande problema de muitos que querem conquistar a salvação por si mesmos, por méritos próprios. Não há como. Na qual temos a redenção. É Jesus, irmãos. A salvação é Jesus Cristo. O Senhor Jesus não veio a este mundo para dizer-nos o que temos de fazer para nos tornarmos cristãos. Não veio dizer o que temos de fazer para salvar-nos. Ele veio para fazer algo por nós, agir em nosso favor. Essa é a verdadeira essência do Evangelho, na qual temos a redenção. É nele, é em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Olha o versículo anterior desse nosso texto, Efésios 1:6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual temos a redenção, temos a nossa salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido.
e o que ele fez em nosso favor, que constituiu a nossa salvação. Olha que bênção, olha que maravilha. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós louvamos ao Senhor com um hino que diz: um dia Cristo me achou. Que bênção, irmãos. Fomos achados por Cristo Jesus. E olha o que ele fez por nós na cruz. Ele nos deu plena redenção. Bendito seja o nome da sua glória. Deus perdoa por meio do Calvário. É o que Deus fez no Calvário que produz perdão para nós. O Calvário não é meramente uma proclamação ou um anúncio do amor de Deus e da sua prontidão para perdoar. É Deus, mediante o que ele fez em Cristo e por meio dele na cruz do Calvário, criando um meio pelo qual ele pode reconciliar-nos consigo. O apóstolo Paulo afirma isso muitas vezes. Ele não diz que Deus estava em Cristo anunciando ou fazendo uma proclamação de reconciliação e perdão. O que ele nos diz é: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. É em Cristo, irmãos, que Deus reconcilia consigo o mundo, no qual temos a redenção. A redenção é em Cristo, a redenção é Cristo, amém. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. E é como resultado dessa ação que Deus nos reconciliou consigo. Isso é vital. Se o Senhor Jesus é meramente uma declaração de que Deus está pronto a perdoar, ele é apenas uma das diversas declarações semelhantes. E se você tivesse entendimento suficiente, poderia ser salvo pelo ensino do Velho Testamento, mesmo sem a vida de Cristo. Mas não é essa a doutrina cristã da redenção e da salvação. A doutrina da salvação e da redenção é esta: que Cristo pessoalmente é a redenção. A nossa salvação está nele. A nossa salvação está em Cristo. Aliás, estamos falando muito sobre redenção. Meus irmãos, este termo é muito significativo. Seu significado primário é libertação pelo pagamento do resgate. Uma coisa é redimida pelo pagamento de um preço estipulado. Isso é ilustrado muitas vezes no Velho Testamento. E é empregado do mesmo modo no Novo Testamento. É o termo utilizado acerca da libertação de um escravo. O escravo poderia ser liberto por alguém que pagasse o preço adequado para comprá-lo. O escravo podia ser comprado no mercado ou no lugar da escravidão. Essa é a essência do sentido do termo redenção. O nosso Senhor Jesus, confirma esse uso do termo numa declaração importante que a gente pode ver no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha só.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vê, irmãos, ele dissera aos seus discípulos que não tinha vindo ao mundo para que eles o servissem, porém para que ele os servisse. Ele tinha vindo para fazer por eles algo que nenhum deles poderia fazer, a saber, dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o ensino é que toda a humanidade achava-se em estado de escravidão em consequência do pecado. Somos mantidos como escravos e como servos e não podemos libertar-nos. Em verdade, no Senhor Jesus aconteceu algo novo. Ele veio a este mundo para redimir-nos. Veio para pagar o preço, o resgate que nos poria em liberdade. Louve a Jesus por isso. Sempre. O resultado é que a nós se nos diz, é este: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. É em Cristo que somos salvos. E o que ele fez para salvar-nos foi que ele nos comprou, nos redimiu, ele nos comprou. E que preço ele pagou? O preço está declarado nas palavras do apóstolo, na qual temos a redenção pelo seu sangue. O seu sangue. Aí está o preço. A sua vida. Aí está o preço. E é verdade que nós nunca poderemos compreender na sua totalidade o que levou Jesus a fazer isso por nós. Mas o preço foi esse. Ele deu a sua vida. Bendito seja o nome da sua glória. Irmãos, não é simplesmente a morte de Cristo, porém, em particular, o sangue de Cristo. O sangue do Senhor. Isso é para mostrar-nos que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor pela sua morte. Está em harmonia com a doutrina do Velho Testamento quanto ao valor dos sacrifícios. Todos os sacrifícios e ofertas de animais no Velho Testamento eram apenas uma fraca semelhança, uma predição do que Cristo pôde e quis fazer de uma vez por todas. O ensino específico referente à nossa salvação pode, portanto, ser exposto da seguinte maneira: somos salvos em Cristo e somente em Cristo. Não por seu ensino, mas pelo que ele fez, pelo que ele realizou e pelo que Deus fez em Cristo por intermédio dele. Ele nos resgatou, ele pagou o preço da nossa redenção e esse preço foi o seu precioso sangue. Ele se deu por nós. O ensino da Bíblia em toda parte é que Deus tomou os meus pecados e os de vocês e os lançou sobre o seu Filho amado. Este é o ensino bíblico. Este é o caminho da salvação. Você deve confiar única
completa, exclusiva e inteiramente no fato de que Cristo é o Cordeiro de Deus sobre quem os seus pecados foram lançados. Ele pagou o preço do seu resgate. Bendiga ao Senhor. Glorifique a Cristo Jesus. Ele o libertou da lei, do inferno, da morte, do sepulcro e o reconciliou com Deus. Olha que bênção. Você não pertence mais a si próprio. Foi comprado por bom preço, foi redimido pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E não há nada no céu ou na terra que se compare a isso. Que eu possa dizer, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ser perdoado. Nada se compara a isso. Essa é a maior riqueza que nós temos, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. A salvação em Cristo Jesus, e isso basta. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, porém, os seus pecados, irmãos, veja isso, os seus pecados lançados sobre Cristo, e veja-o pagando o preço da aquisição, da sua redenção, da sua salvação. Caia aos seus pés, adore-o, louve-o, entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Irmãos, tudo isso é importante nós relembrarmos. A nossa redenção em Cristo Jesus. Há muitos hoje que querem e estão correndo atrás daquilo que chamam de bênçãos. Eu quero a bênção, mas deixa eu dizer uma coisa. Abre os olhos. A bênção já foi dada. A redenção em Cristo Jesus. Parece que muitos cristãos estão iguais àquela ilustração, né, de um paciente que volta ao médico e diz, doutor, olha, eu não melhorei. O senhor prescreveu aqui a medicação, mas eu não melhorei. E o médico pergunta para ele, mas você tomou direitinho o remédio? Não. Como não? Leia a embalagem. Mantenha-o fechado. Parece irônico isso, né? Mas é uma ilustração que mostra muito de tantas pessoas que se aproximam de Cristo ou até já estão aí em Cristo, mas não compreendem, não se alegram, não se satisfazem na graça recebida do Senhor. A salvação, a bênção já está aí, irmão. Creia no seu perdão através de Cristo, creia na sua libertação. Creia que em Jesus Cristo você foi redimido pelo sangue precioso do Cordeiro e viva com os referenciais elevados, como o salmista expressa, como a corça caminha lá no alto, assim é o Senhor para comigo, Ele me faz andar como as corças. Redenção plena em Cristo Jesus. A palavra está aqui. A Bíblia está aí diante de nós. Deus está próximo de nós. Então, vamos abrir
a embalagem, vamos abrir a Bíblia, vamos orar, vamos ler, vamos meditar e vamos estar sempre conscientes da satisfação que é ser salvo por Cristo Jesus, a nossa plena redenção. E assim você conseguirá, em nome de Jesus, enfrentar qualquer tristeza, qualquer tribulação, qualquer dúvida, qualquer obstáculo, porque acima de todas estas coisas, você tem a certeza de olhar para o Senhor e poder dizer, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Ó Deus, dá-nos a plena certeza que somos salvos por Ti. Obtivemos plena redenção através de Cristo Jesus, que morreu por nós, derramou o seu sangue precioso. Que tenhamos sempre esta certeza em nosso coração e que possamos proclamar isso às pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo salva. Que o Senhor Jesus Cristo perdoa. E que o Senhor Jesus Cristo dá vida e vida em abundância. Ó Jesus, reaviva a tua obra em nós. Reaviva em nosso coração essa certeza maravilhosa, a certeza do perdão, a certeza do seu sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário, a certeza da nossa redenção pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma canção maravilhosa, que fala, de uma certa maneira, da nossa redenção, do que nós somos pela graça de Deus, o que Ele diz que nós somos. Que maravilha sabermos que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quero compartilhar esse cântico com os irmãos. E logo após esse cântico, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 40 dos nossos hinários, Cântico ao Salvador, hino 40. Logo após, então, deste cântico, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 40, Cântico ao Salvador. E depois, então, a bênção apostólica e assim encerrando mais este culto de adoração ao Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso infindo amor, ó vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito estejam sempre conosco, Israel do Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós agradecemos a Deus por mais este culto. Mais uma vez, compartilhando com os irmãos este vídeo e assim adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, aproveitando-nos da ferramenta que Ele mesmo dispôs a nós, né? Isso é muito importante. Também quero dizer que amanhã teremos uma reunião administrativa,
conselho, juntamente com a junta diaconal, para a gente alinharmos aí a nossa volta ao templo. E isso o faremos com prudência e com cuidado. Então, sempre tenha consciência de que não está tudo normal. Não terminou, pronto, acabou. Não, o vírus ainda está aí. Então, eu sou daqueles que entende que enquanto uma vacina não for descoberta, a gente vai ter esse problema com esse vírus e não podemos brincar, não podemos desdenhar. Ele está fazendo estrago muito grande. Não dá para negligenciarmos isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a nossa vida, os nossos ritmos, elas têm que continuar. E elas vão continuar. Mas a gente vai observar com cuidado e com atenção. Então, estejam atentos. A partir de terça-feira, eu vou compartilhar com os irmãos e explicando nos mínimos detalhes como será esse retorno. Então, depois da reunião, nós vamos alinhavar, nós vamos ali, então, acertar alguns detalhes e depois, durante a semana, preste atenção, irmãos, no grupo de WhatsApp da igreja e compartilhe também, tá? Não adianta vir com aquela velha história, eu não fui avisado, ninguém me avisou. Então, prestem atenção. Você vai ser informado da maneira bem explicada como nós vamos proceder o nosso retorno. Então, fique atento a tudo e que a gente possa realmente estar bendizendo e louvando ao Senhor. Deus os guarde pelo seu poder e esteja sempre ao vosso lado.